Graças a Deus, aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, olá, bom dia, paz do Senhor. Deus abençoe o coração de vocês. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Juízes. Livro de Juízes. Estou abençoado por Deus, né? É bom estar num ambiente, num lugar, sabendo que o Espírito do Senhor tem liberdade. Graças ao nome do Senhor. Livro de Juízes, no capítulo 6. Pedir para vocês permanecerem em pé na leitura e depois tomarem o seu lugar. Juízes 6, versículo 11, até o versículo 15. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Digam amém. Podem tomar o seu lugar, obrigado. Entendo que um momento chave nessa história é quando Gideão faz uma pergunta que somos tentados a fazer muitas vezes na nossa vida. E em algumas dessas tentações nós caímos e fazemos esse questionamento. O fazemos internamente, muitas vezes. Às vezes fazemos em oração diante de Deus esse questionamento que Gideão fez quando se encontrou com o Senhor. Algumas vezes também temos a ousadia de fazer esse questionamento conversando com outras pessoas. Um questionamento que duvida do caráter de Deus. Que duvida daquilo que Deus fala e está registrado nas Escrituras. Houve um momento nessa história que Gideão faz este seguinte questionamento: por que nos aconteceu tudo isto? Se você pensar comigo, sendo bastante sincero com você mesmo, você vai perceber que em alguns momentos da sua vida, você também fez esse questionamento. De forma audível a outros ou então interiormente. Mas
essa questão: por que me aconteceu tudo isso? Por que me aconteceu tudo isso? É algo que faz parte da nossa experiência, da nossa vida. É um momento singular na história. É um momento de abatimento profundo em todo o povo, onde existe um sentimento de baixa estima generalizada na nação. Todo o povo de Deus, todo Israel, está se sentindo menor. Normalmente, esse questionamento surge quando nos sentimos menor. Quando um problema parece que não tem solução. Quando uma enfermidade mostra a nossa limitação. Quando as coisas saem do nosso controle. Quando parece que as dificuldades financeiras vão nos estrangular. É nessa hora que somos levados a pensar e às vezes a falar e a questionar, como Gideão: por que nos aconteceu essas coisas? Quem aqui nunca teve esse questionamento? Quem aqui nunca teve aquele momento de pensar consigo mesmo: por que eu estou vivendo este momento da minha vida? Principalmente quando esses momentos ruins contrastam com as promessas de Deus. Principalmente quando nós temos em nosso bojo de conhecimento bíblico, de experiência com Deus, a certeza de que há uma promessa de felicidade para nós. E que desejamos ver isso se cumprir por dois aspectos. Primeiro, porque queremos ser felizes. E depois, porque cumprindo-se a nossa felicidade, o caráter de Deus fica imaculado. E nós amamos a Deus. Deus disse que nós seríamos felizes. E quando somos felizes, então há um sentimento de alegria por ver o caráter de Deus sendo honrado. Mas naqueles momentos que a nossa autoestima fica baixa, que nos vemos com menos-valia, que não nos sentimos importantes ou que nos sentimos incapazes, que as dificuldades, as intempéries parecem que crescem num volume que nós não temos o que fazer, vem lá a questão: por que nos aconteceu tudo isso? Se repararmos, Gideão faz dois questionamentos, entre outros, que dão base a esta minha argumentação. Ele pergunta primeiro essa questão: por que nos aconteceu tudo isso? E depois ele pergunta: onde estão as tuas maravilhas, Deus? Que nós ouvimos, que nós conhecemos da história que aconteceram com os nossos pais. Na verdade, ele está linkando as duas questões e dizendo: tu és um Deus que faz coisas tremendas, então como é possível que esteja nos acontecendo isso, sendo que somos o teu povo e tu és o nosso Deus? E essa inquietação também faz parte da nossa vida hoje, em várias situações, em vários momentos. O povo estava vivendo um momento muito difícil, uma opressão terrível naquilo que mais pesava: fome. Fome. Não era falta de riqueza, era falta de provisão. Fome. Não é porque não tinha produto para plantar e colher, era um povo agrícola. Era esse mundo hoje que nós temos industrializado. Eles dependiam da chuva, eles dependiam do sol, eles dependiam do vento. Eles dependiam da terra, do grão. A chuva existia, o sol existia, o vento existia, a terra existia, o grão existia. Eles dependiam de saúde para trabalhar e eles tinham. Eles plantavam e colhiam. Mas
tudo aquilo que eles conseguiam fazer era roubado, era destruído, era saqueado, era levado embora por um povo opressor, os midianitas, que configuram aquilo que Satanás procura fazer com o povo de Deus, roubando o povo de Deus, daquilo que vai dar sustento e alegria ao povo de Deus. Os midianitas estavam oprimindo Israel, e a forma de oprimir Israel era saquear as colheitas, as lavouras. Eles até deixavam plantar, eles até permitiam que nascesse o fruto do plantio, eles até permitiam a colheita, mas aí eles entravam em ação. E aquele exército opressor dos midianitas, que tinha mais de 130 mil soldados, invadia Israel na época das colheitas. Queimava tudo, não era nem roubar para eles. Era só para humilhar, era só para envergonhar, era só para fazer sofrer o povo de Deus. Roubava, queimava e destruía toda a colheita. E o povo se sentia impotente. Pergunta para o seu irmão, você já teve o sentimento de impotência, irmão? Pensem comigo, queridos, se não é verdade, o sentimento de impotência talvez seja o mais, se não um dos maiores sentimentos de opressão que alguém pode ter. Saber que precisa fazer algo e não ter força para fazer. Saber da necessidade de resolver e não ter solução para aquilo. Olhar o caos e não ter como mexer na situação. E o grande efeito do sentimento de impotência, efeito negativo, evidentemente, é esse abatimento na estima. Essa incapacidade de se dar valor. Considerar-se inferior ao problema, inferior à situação. Isso acontece geralmente no meio de um povo que está debaixo de opressão. No particular, acontece com pessoas, às vezes, nas opressões individuais, familiares, profissionais. Mas num contexto de nação, acontecia de maneira generalizada por causa dessa situação imposta pelos midianitas. Primeiramente, eu tenho que ressaltar: Deus não mudou, e Deus continua com um plano, com um propósito, que cada um dos seus filhos seja feliz ainda nesta terra. Não os iludo, fazendo-os pensar que felicidade está associada com ausência de problemas. Não os engano, porque como profeta não posso fazer isso, levando-os a pensar que felicidade significa não ter dores, não ter lutas e não ter aflições. Não! A felicidade é algo tão extraordinário que Deus preparou para nós, que nem os pesos das dificuldades têm capacidade de sufocá-la. As lutas existirão, mas ainda assim, vocês serão bem-aventurados na terra. Deus não desistiu desse plano original. E as opressões que nos levam a ter essa menos-valia, essa baixa estima, são frutos e consequência do pecado. Não propriamente do pecado teu, mas do pecado que assola a terra, que envolve a terra. Se chover hoje, nossas casas serão molhadas. Saindo o sol como está, nossas cabeças esquentarão se ficarmos expostos a ele. O vento soprará e baterá em nossa casa, em nosso carro, em nosso corpo, assim como em todas as pessoas. O pecado que existe na humanidade
o pecado que rege a mente, o comportamento do mundo que jaz, que está adormecido nas garras de Satanás, esse pecado tem seus efeitos em toda a terra. E por isso, esse pecado vai gerando o sentimento de menos-valia nas pessoas. Graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que cumpriu um plano na terra para nos fazer participantes do seu reino enquanto estamos neste mundo, a ponto dele dizer: vocês não são deste mundo. Isso significa não que os efeitos desse sistema do mundo envolvido no pecado não tenham reflexo em nossa vida, mas significa que esse reflexo pode nos ferir no exterior, mas não pode abalar a estrutura da nossa felicidade. Não pode abalar a alegria interna, a paz, a satisfação, a confiança, a esperança, que são pilares da construção da verdadeira felicidade. Pode até mexer nas finanças, pode até tocar no corpo, como no caso de Jó, pode até nos trazer inquietações, mas não mexer na estrutura da nossa felicidade. O reino do Senhor é um reino de paz, de justiça, não é um reino de comida e de bebida, são de valores que constroem a felicidade. E diga para o seu irmão: você vive nesse reino de Deus. Por que que eu digo que essa opressão que leva à baixa estima é fruto, é consequência do pecado generalizado? Pela própria história. Algumas coisas na leitura do texto me chamaram a atenção. Uma delas é que o capítulo 6, antes dele, a última frase do capítulo 5, versículo 31 aqui de Juízes, diz que a terra desfrutava de 40 anos de paz. Israel vivia 40 anos de felicidade, de paz, de tranquilidade. Depois começa o capítulo 6, descrevendo que o povo de Deus fez o que era mal perante o Senhor. Voltou-se para a idolatria, estabeleceu culto a Baal, criou lugares de adoração a um falso Deus na vida deles. E como consequência disso, Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Percebe então que essa situação toda que gerou a baixa estima era decorrência de um pecado generalizado na nação, que afligia as pessoas daquela nação. Mas tem algo extraordinário também nesta passagem. Aquele povo estava debilitado, se sentindo acovardado e medroso, culpa deles. Mas aquele povo era o povo de Deus. Mesmo quando nós estamos fragilizados, nós continuamos sendo o povo de Deus. E Deus disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, abandonar os seus pecados e buscar a minha face, então eu virei do céu, ouvirei a sua voz e sararei a sua terra. Aleluia! Então este povo que estava fragilizado por culpa sua, cai em si, clama a Deus, mesmo tendo seus ídolos. É o povo de Deus. E Deus ouve. E Deus chama este homem, Gideão, que também se sentia em baixa estima. E diz para Gideão: eu te escolhi para promover o livramento no meio do meu povo, para livrar o meu povo dessa opressão que baixa o valor pessoal dele, que faz o meu povo se sentir inferiorizado. Eu te escolhi para levantar a moral do meu povo. E aí começa um tratamento com Gideão, nos versículos que nós lemos, para transformar a forma de ver as coisas, transformar a maneira de se enxergar,
a maneira de enxergar o seu contexto, para que ele pudesse ser esse libertador, esse homem que transformasse a estima do povo, começando pela transformação da sua própria estima. E é isso que precisa acontecer. Se você, se eu, se nós quisermos sermos libertadores e transformadores de situação, na nossa vida, no nosso contexto, a nossa maneira de enxergar, de ver quem somos e de olhar para as situações, precisa ser adequada à maneira de Deus. Nós temos 3 opções de avaliação nossa. Primeira, nos julgarmos pelo que nós vemos em nós. Segunda, nos considerarmos pelo que as pessoas veem em nós. E terceira, sermos efetivamente aquilo que Deus fala ao nosso respeito. Quando nos julgarmos e nos avaliarmos pelo que pensamos de nós, certamente as pessoas também verão em nós aquilo que pensamos de nós. Se olharmos para nós e dizermos assim: eu sou um fraco, eu sou um covarde, eu sou um destruído, automaticamente outras pessoas começarão a olhar para nós e dizer: ele é um fraco, ele é um covarde, ele é um destruído. Se olharmos para o que Deus diz de nós e aceitarmos por fé o que Deus diz de nós, ainda que o espelho diga o contrário. Por exemplo, Deus fala que você é lindo. Essa semana eu tenho um testemunho para contar. Eu fui cortar o cabelo. Tem irmãos maravilhosos que cortam muito bem o cabelo aqui na igreja, mas por comodidade e necessidade, fui no lugar mais perto que tinha. Lugar que eu costumo ir até, às vezes, quando preciso, que não tenho tempo para ir mais longe. Estava do ladinho de casa. A pessoa que cortava não estava doente. Aí falaram: tem outra pessoa que corta. E ela cortou, que benção. Já me perguntaram se eu fui para Deus e Amor. Não fui, irmãos. Outras pessoas fizeram a gracinha de dizer se isso era voto para o Palmeiras não cair. Não estou nem aí com isso. Mas o testemunho é que no final a dona do salão falou: pastor, gostamos tanto de você, não vou nem cobrar. Não ria, porque vai crescer, viu? Eu estou com a baixa estima levantada. Saí de lá, liguei para a Leonor e falei: daqui um mês eu apareço em casa. Mas podem dizer que eu estou feio, eu sou lindo. Porque Deus fala que eu sou lindo. Deus fala que o coração alegra, formoseia o rosto. E o meu coração está cheio da alegria, da presença do Senhor. E ninguém me convence que eu não sou um garotão bonito. Nós temos que tomar a decisão de decidir sermos aquilo que julgamos ser, o que os outros dizem que somos, ou o que Deus fala que nós somos. Esse foi o trabalhar de Deus em Gideão, dizendo para Gideão: pare de olhar para você segundo a tua ótica. Pare de se impressionar com a ótica que as pessoas têm de você. Olhe para mim, veja o que eu digo a teu respeito, se adeque ao meu modelito, seja aquilo que eu falo de você, e então você será um homem valente, que vai livrar o teu povo. Aplaude ao Senhor, Ele é digno do teu louvor, da tua admiração. Glória a Deus. Vejam que Deus vai lá e fala com Gideão: Gideão, você vai livrar o povo. Veja o que Gideão pensa de si mesmo. Primeiro ele pensa: eu sou incapacitado. Eu não tenho capacidade para fazer isso. Como nos deparamos com pessoas que se sentem incapacitadas?
Quantas pessoas não aceitam uma promoção na empresa porque se sentem incapacitados? Quantas pessoas não se colocam num projeto, num desafio, porque se sentem incapacitados, seja economicamente, seja culturalmente, seja no campo das habilidades para fazer? Quantas pessoas se sentem incapacitados porque estão olhando para si mesmos e estão criando o conceito de si mediante os seus olhos e não sobre o que Deus diz na palavra a nosso respeito? A partir do momento, queridos, que nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro e feitos novas criaturas e registrados no cartório do céu como essas pessoas que vão viver para sempre com Deus, nos tornamos pessoas capacitadas na terra, porque toda capacidade vem do Senhor para nós. Nada chega na tua vida que Deus não traga junto recursos e condições para você viver e ser capacitado a fazer. As pessoas olham para si e se sentem incapacitadas de passarem por problemas. Essa luta vai acabar comigo porque eu não tenho capacidade de vencê-la. Isso é fruto da ótica humana. Vocês conhecem a expressão de Paulo, né? Que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não conhecem? Vocês conhecem o contexto dessa expressão? Paulo está dizendo: eu fui açoitado, eu sofri naufrágios, eu passei fome, eu passei nudez, eu fui perseguido, fui abandonado, sofri chicotadas, fiquei preso, fiquei nu no inverno, sem roupa, passei frio, passei todas as necessidades. Aí ele diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a pessoa com o sentimento de incapacidade, ela se sente incapaz de ir para frente, se sente incapaz de ir para trás, se sente incapaz de vencer e conquistar, e se sente incapaz de passar por tribulações e permanecer firme, por causa que ela está olhando para si mesma. Gideão se sentia incapacitado. Deus chega para ele e fala: você vai fazer. E ele no versículo 15 diz assim: mas como que eu livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Eu sou filho caçula, e a minha família não tem recursos, e nem é famosa, nem importante. Então como é que... E eu sou de uma tribo que não é a tribo top em Israel. Eu sou de Manassés, eu não sou de Judá, eu não sou das tribos principais de Israel, eu sou de uma pequena tribo. E minha família é pobre, e eu sou o caçula dos irmãos, eu sou menos qualificado. É assim que ele se olha. Você não pode se olhar assim. Escute isso. Eu vim como profeta de Deus te dizer nessa manhã que você não pode se olhar assim. Não desvalorize o que está em você. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. O sangue de Cristo já te lavou e purificou de toda a culpa e pecado. Você não pode. Não é uma questão de se desvalorizar a obra de Deus na tua vida. Não é simplesmente: não, pobre de mim, eu estou me desvalorizando, eu é que tenho que ver com isso. Não, Deus tem que ver com isso. Deus te vestiu, Deus te cobriu. Se você falar mal da roupa, está falando mal de Deus. Deus te embelezou, se você falar mal de você, está falando mal de Deus. Deus te deu capacidade, se você falar mal da tua capacidade, está falando mal de Deus. Deus é o produtor da tua vida, Deus é o teu design, Deus é aquele que dirige os teus passos e te construiu como você é. Mas ele está olhando para si, e não está olhando para o que Deus fala dele. Então ele se sente capacitado. Outra coisa que ele se sentia era desamparado. Aquele sentimento, a baixa estima vem daí. Não tem ninguém me ajuda. Não tenho ninguém a quem recorrer. Não tenho ninguém, nem Deus está comigo. É o que Gideão faz. Olha no versículo 13. Se o Senhor é conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Olha a pergunta que eu falei. Por que nos aconteceu tudo isso? Mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos de Midian. Olha, estamos desamparados. Quando uma pessoa acha que está desamparada pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelos amigos, pelos irmãos da igreja, pelo patrão, pelo colega, é porque essa pessoa já acha faz tempo que Deus a desamparou. Porque quando alguém se sente amparado por Deus, ainda que o pai e a mãe o abandone, ele sabe que tem alguém o sustentando, e é o próprio Deus. E ele se sente amparado e fortalecido. Mas quando olhamos para nós mesmos, a nossa estima vai para o chão.
Quando você olha para você mesmo e faz a avaliação de acordo com os teus valores e conceitos, tua estima vai para o chão. Para o chão. Deus gasta um tempo com Gideão preparando-o para ele ser o conquistador que ele foi. E essa transformação na vida de Gideão tinha que acontecer primeiramente nesse campo de avaliação de si mesmo. Gideão precisava parar de olhar para si pelos seus olhos e começar a olhar para si pelos olhos de Deus, mediante o que Deus falava. Me chamou bastante a atenção porque o Senhor não respondeu nenhuma das questões de Gideão. Quando estamos com essa baixa estima e vamos perguntando coisas para Deus, por que me aconteceu tudo isso? Normalmente o Senhor não responde. Ele não vai lá dar explicações e dizer por que aconteceu tudo isso. E aí a crise aumenta, o grilo fica maior. Puxa, além de me acontecer, eu oro e Deus parece que não me responde, não me diz por que está assim, por que aconteceu tudo isso. Se você fizer como eu fiz, é lógico que você não fez ainda, porque você não sabia que a mensagem de Deus para nós nessa manhã era essa. Mas se você fizer como eu fiz e olhar detalhadamente a conversa de Deus com Gideão, as perguntas que Gideão faz, você percebe que Deus não está nem aí com o que ele pergunta. Gideão fica fazendo perguntas e questionando, baseado na sua ótica sobre si mesmo, mas Deus vai dando palavras para mudar esta visão. Para que Gideão não olhasse pelos seus olhos a si mesmo, mas olhasse a si mesmo pelos olhos dele, Deus. E a única maneira de acontecer isso é pela palavra de Deus. Por isso que Deus vai jogando palavras sobre Gideão. É o que está acontecendo nessa manhã aqui. O Senhor está jogando palavras sobre nós. É na medida que essa palavra for encontrando espaço na nossa vida, na sua vida, é na medida que essa palavra for entrando, seu coração se abrindo, você permitindo que ela funcione dentro de você, acreditando, valorizando ela, essas palavras, elas têm o poder de penetrar, diz a Bíblia Sagrada, no mais profundo da alma, na divisão da alma e do espírito. É entendido que a divisão da alma e do espírito é aquele lugar onde a ciência para. A ciência que tenta penetrar no corpo humano está tão deficitária. Quem já foi no médico, tem um monte de dor, um monte de problema, vai no médico, fala com o médico olha, fala, olha, eu não sei, acho que é estresse. Quem já foi no médico e não saiu sabendo o que tem? A ciência vai para o corpo e ela capenga, mas alguma coisa ela resolve. Alguma coisa ela identifica, alguma coisa ela trata. Aí a ciência vai até a alma, vai nas emoções e tenta tratar com as terapias das emoções, dos conflitos internos. Aí ela já gagueja muito mais. Aí ela já patina muito. Algumas coisas ajudam, mas ela patina muito mais. Mas quando se trata do espírito humano, aí a ciência já não tem onde entrar. Aí a ciência já não tem mais o que fazer. Tratou do interior, daquele vazio profundo, daquela necessidade profunda de vida, de eternidade, de paz, de alegria. Aí a ciência já não consegue entrar lá. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que corta de um lado e do outro. E ela vai até a divisão da alma e do espírito. Ela passa pelo corpo e a palavra de Deus pode te curar, conforme o testemunho que nós ouvimos da irmã aqui. Ela passa pela alma e ela pode te curar, mas ela vai além, ela vai até o teu espírito, e lá no teu espírito ela também tem o poder de fazer milagre, de dar vida com abundância. Por isso que Deus vai tratar com Gideão e não fica respondendo as questões de Gideão. Deus lança palavras sobre Gideão. Que palavra? Versículo 12. O Senhor é contigo. Versículo 12. Homem valente. Valente? O cara está borrando as calças. E Deus está dizendo, homem valente. Versículo 14.
vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Que força, gente. Eu já vou mostrar a história do que está acontecendo. Que força! Mas perceba que Deus vai dando injeções de palavra. E as injeções de Deus são simples e não são complexas. Você que se sente desamparado, só tem uma injeção para você: o Senhor é contigo. Me explica, pastor. Não sei te explicar, eu só sei que o Senhor é contigo. Mas eu estou cheio de problema. Eu não sei, não me pergunta a solução. Nos meus 30 anos de pastorado, uma coisa eu aprendi: eu não sei nada. A maioria das pessoas chega, pastor, eu estou com esse problema, eu escuto 2 horas, com essa dificuldade. Algumas estão olhando, algumas querem só desabafar, outras estão olhando, esperando que eu dê o pó de pirlim-pim-pim para elas. A solução, a palavra mágica. No começo eu tentava. Alguns anos atrás eu tentava, mas depois eu aprendi a dizer: vou orar por você, porque eu não tenho a palavra mágica. Só tem uma palavra, que essa sim é poderosa, ela ultrapassa a magia. O Senhor é contigo. Eu vou repetir. Pensa o que você está vivendo e passando. Teus questionamentos, tua autoestima baixa, tua desvalorização de si mesmo, impotência naquela situação, pensa nisso tudo e recebe a injeção. O Senhor é contigo. Está servindo para você a injeção? Então mais uma picada. O Senhor é contigo. Sim. É assim que Deus vai tratar com o Gideão. O Gideão está lá: por que tudo isso? Onde estão tuas maravilhas? O Senhor é contigo. O Senhor. Quando vai resolver? O Senhor é contigo. Às vezes a gente pergunta: Senhor, quando vai acabar tudo isso? A gente pensa que Deus vai descer com uma agenda e um calendário. Vamos ver aqui, vamos programar. Não, a injeção é essa: o Senhor é contigo. Amém? Aleluia. Fala para o seu irmão: é suficiente saber que o Senhor é com você. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Eu fico imaginando como é que ficou a cabeça de Gideão quando ele está lá no lagar. Lagar era um galpão. Lagar era um barracão, coberto, fechado, sem janela. Era um barracão. E ele está pegando milho, que está numa palha, e ele está batendo naquela palha no milho. Para quê? Para que a palha caia e fique só o milho. Ele está no lagar, batendo o milho, o cereal. Por que ele está no lagar? Não se bate trigo no lagar. Porque naquela época, que não existia todo o meio tecnológico de hoje, tinha que bater ao ar livre. Por quê? Pegava e batia na palha e o vento ia levando a palha. O trabalho era assim, essa era a tecnologia da época. Mas ele está com medo dos midianitas. Ele está com medo que os midianitas venham roubar a palha dele, o milho dele. Então ele está trancado num galpão fechado, assustado, batendo sem fazer barulho. E fazia barulho bater na palha, mas ele está procurando bater de leve. E é onde Deus vai visitá-lo. E Deus diz para ele assim: imagina como é que ficou a cabeça dele. Deus fala: o Senhor é contigo, homem valente. Eu imagino que Gideão olhou para o lado. Tem mais alguém aqui? Eu achei que eu estava sozinho. O Senhor é contigo. E a próxima frase, depois, é essa: vai nessa tua força e livra Israel das mãos de Midian, dos midianitas. Espera aí, ele queria ficar trancado, assustado, com medo, e Deus não fala fica, Deus fala vai. Tudo que gerou o medo nele eram os midianitas, e Deus fala vai aos midianitas.
O que a gente faz do problema, gente? A gente vai abraçar o problema, vai de encontro com ele? Seria isso certo. Tem gente que foge dos problemas. O problema está aí para ser tratado. Para ser resolvido, lógico, no tempo certo, da maneira certa, mas tem que ser tratado. Não é ficar colocando debaixo do tapete, escondendo, fazendo de conta que não viu. O problema está, não vi nada, não está tudo bem, glória a Jesus. Não, o problema existe para ser tratado. Ele está fugindo do problema, ele está com medo do problema, e Deus diz, vai ao problema. E mais, vai para vencer o problema. É a palavra. É a palavra que primeiro diz para você, no teu conflito, que tem baixado a tua estima. A palavra que diz, Deus é contigo. A palavra que diz, você é valente, você tem força e capacidade para passar por isso. Você tem condição de vencer esse momento. Se demorar mais um ano, você vai demorar mais um ano com capacidade. Se demorar uma semana ou 10 anos, você tem força para mais um ano, para mais 10 anos, o tempo que for necessário. Enquanto tiver esse problema na tua vida, é sinal que Deus está te dando capacidade para enfrentar. Vai na tua força, mas que força? O cara está se sentindo fraco, está se sentindo impotente, com baixa estima, assim como todo o povo, e Deus olha nele e vê força. Sabe por quê? Porque nós temos que olhar como Deus nos vê. Porque quando nós nos olhamos como nós nos vemos, nós nos vimos. Quando nós nos olhamos como Deus nos vê, nós vemos a ação de Deus em nossa vida. Quando Deus fala para Gideão, vai na tua força, Deus não está contando com a força de Gideão. Deus está contando com a força dele, Deus, na vida de Gideão. Você tem mais do que a tua força, você tem a força de Deus na tua vida. Você tem mais do que os teus recursos, nós temos os recursos de Deus em nossa vida. E quando Deus fala a palavra, na verdade Deus está dizendo o seguinte, lembre-se dos meus recursos na sua vida, não dos teus recursos. Por isso que Deus diz para ele, vai nessa tua força. Alguns passos que Gideão precisava dar. Primeiro, eu vou falar isso rapidamente. Ele precisava vencer obstáculos da sua alma. Esses passos que eu vou falar, 3 ou 4, na verdade são obstáculos interiores. E esses obstáculos na alma são mais difíceis de serem vencidos do que as adversidades exteriores. Nós olhamos os problemas, assim como Gideão olhava os midianitas, e pensamos que para vencer os problemas nós temos que ter recursos para vencer aqueles problemas. Não. São as adversidades na nossa alma, os obstáculos internos dentro de nós, que nos impedem de vencer aqueles problemas. Veja se eu não tenho razão. Deus fez o homem perfeito e colocou no mundo perfeito. Deu capacidade a esse homem para cuidar de todo aquele mundo. O pecado entrou nesse mundo e deformou tudo, deformando também o homem. Então as coisas ficaram imperfeitas e o homem também ficou imperfeito. Agora, o grande problema é que um homem imperfeito está lidando com coisas imperfeitas e o homem imperfeito não tem a capacidade da perfeição para lidar com as coisas imperfeitas. Mas aí Deus fez um plano de restaurar todas as coisas em Cristo Jesus. A última coisa a ser restaurada é o lugar onde o homem vive, é o Éden, é o lugar onde o homem está. E a primeira coisa a ser restaurada de tudo é o próprio homem, é a pessoa. Então, no projeto do diabo, tudo está imperfeito, o homem está imperfeito, os conflitos existem e o homem imperfeito não resolve as situações imperfeitas e cada vez há mais confusão e mais baixa estima nesse homem imperfeito, num mundo imperfeito. No plano de Deus, o mundo vai continuar imperfeito, mas o homem vai ser restaurado conforme a imagem de Jesus Cristo e levado a uma condição de perfeição espiritual, na sua alma e no seu espírito, e por fim no seu corpo, quando haverá um novo corpo que não será sujeito à destruição, nesse homem que já está com a alma aperfeiçoada, com o espírito aperfeiçoado. Então esse homem em aperfeiçoamento, que já está aperfeiçoado na alma, é por isso que Jesus disse, sede perfeitos, conforme o vosso Pai que está no céu é perfeito.
Então esse homem em perfeição, ele enfrenta o mundo imperfeito com recursos e capacidade e condições de vencer. Seja no campo das conquistas, seja no campo das dificuldades. Ele tem condição de enfrentar. Tudo isso que eu falei é para dizer uma coisa. Se você se sente menor que os problemas, é porque você continua imperfeito. E o teu processo de imperfeição, ele é maior na medida que você se sente menor. Quanto mais você se aperfeiçoa em Cristo Jesus, mais você fica capacitado a enfrentar o mundo imperfeito. Quantos entenderam? Levante a mão para eu não ficar com baixa estima. As adversidades exteriores são fáceis de serem solucionadas, enfrentadas ou suportadas quando os obstáculos interiores estão sendo vencidos. Diga comigo, eu preciso crescer por dentro. Repete isso, eu preciso crescer por dentro. Gideão precisa vencer esses obstáculos interiores. O primeiro é o medo, que eu já falei para vocês. Ele tem que vencer o medo que leva ele ao esconderijo do lagar. Trancado e assustado. Ele tem que vencer o medo. A solução é o quê? Injeção. Injeção da palavra de Deus. Não adianta. Você não vai conseguir vencer medo sem injeção da palavra de Deus. A palavra tem que penetrar na sua vida, entrar. E ela só vai fazer isso, não porque você ora e fala, Senhor, me dá a tua palavra. Não, mas porque você pega a palavra, porque medita, porque reflete nela. Quando Josué foi substituir Moisés na sua ocupação com aquele povo, a recomendação de Deus foi essa: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, e então você fará prosperar o teu caminho. Sê forte e corajoso, medita nesta palavra de dia e de noite. Quanto mais se ocupar com a palavra, mais injeção de ânimo e coragem diante do medo. Eu já contei para vocês, vou lembrar porque tem muita gente que não estava na época, não ouviu e está presente. Os mais velhos aí, quando eu começar a contar e você pensar, pô, mas o pastor está ficando velho, só repete. Aí você pensa também, eu é que estou ficando velho, que já ouvi várias vezes. Quando nós fomos comprar essa propriedade aqui, eu não estava preparado. A igreja não estava preparada, eu não estava preparado e a igreja não tinha financeiramente condições. O irmão Hilário, que o Senhor já recolheu, me levou para ver esse terreno. Eu vi o terreno, ele me levou na imobiliária, eu fui, tudo por educação. Ele falou, faz uma proposta, eu fiz tudo por educação. E saí de lá orando e dizendo, Senhor, não deixa aprovar a proposta. Porque eu não fiz uma proposta razoável, eu fiz uma proposta absurda, tanto para eles aceitar, como para nós pagarmos. Completamente absurda. Impossível de conseguir, humanamente falando. Cheguei no meu apartamento, não tinha ninguém, estava sozinho. Entrei literalmente chorando e assustado, amedrontado no lagar. Tranquei tudo e fiquei sentado bobo assim no chão. Deus, as minhas palavras são essas: Deus, não deixa aceitar. Porque se aceitar, vamos ter que comprar. E eu não tenho condição, a igreja não tem condição, não vai dar. Pra vocês terem ideia, nós tínhamos passado 1 ano e meio ajuntando dinheiro. E o que ajuntamos era, deixa eu fazer as contas mentais agora, rapidamente, era cerca de 30% do que eu tinha oferecido para pagar daqui 2 meses. 1 ano e meio nós ajuntamos 30%. E precisava agora dos outros 70% em 2 meses. Da entrada. Não vou nem falar das parcelas depois. Só da entrada. E eu cheguei assustado, um Gideão ali. Assustado, chorando, literalmente, dizendo, Senhor, eu oro contra o que eu fiz, Senhor. Não deixa o dono aceitar, não deixa aceitar. Do meu lado estava a Bíblia. Aí eu fiz aqui, não faça assim sempre não, só quando Deus mandar. Fala comigo, Deus. Não aguento mais.
Sobraram tantos cestos de pães e peixe, e uma multidão foi alimentada. Eu li, falei, não, devo estar enganado. Fala comigo, Senhor. Você sabe que isso está repetido 2, 3 vezes nos evangelhos. Cada evangelista escreve de um jeito. Caiu no outro evangelho. Sobraram tantos cestos de pães. Aí eu falei, agora eu vou ler. Agora eu vou levar umas picadas da palavra. E li, e reli, e reli, e li, e li. Já levantei daí, Senhor, faz aceitar. Agora eu quero, Senhor. Estamos aqui. E nasceu de um medroso no sofá chorando. Mas que resolveu aceitar a palavra. Que contrariava o que eu via em mim e nas circunstâncias. Mas é o que Deus dizia a respeito de nós como igreja. Para vencer o medo, só se você for picado pela palavra. Não vence. Outra situação, ele tinha dentro dele uma voz de lamento. Se você reparar no texto, o Senhor fala com ele algumas ocasiões, e toda vez que o Senhor fala com ele, olha, você vai fazer isso, você vai lembrar, você é valente. Aí o Senhor para e fica esperando ele falar. Ele começa assim, ai de mim, meu Senhor. É outro obstáculo interior que tem que ser vencido. Aquele desejo, porque a gente até gosta de ser mimado. Eu já estou ensinando a Larissa, minha netinha, a fazer cafuné. Eu já sento, ela fica com a mãozinha dela na cabeça. Ontem ela estranhou, ela deve ter pensado, onde está? Mas eu já estou ensinando. Todos nós gostamos desse sentimento de ser cuidado, de ser tratado. E isso pode levar a gente a desejar se sentir pobrezinho. Coitadinho. Afinal de contas, um coitadinho, quem é que não cuida de um coitadinho, não é mesmo? Quem é que não tem compaixão de um coitadinho? De um pobrezinho, de alguém que está sofrendo muito. Então, na verdade, lá no fundo, aquela comiseração, aquele sentimento de automisericórdia, aquele sentimento de pequenez, a gente até procura alimentar um pouco isso, porque isso vai trazer a atenção de alguém, e quem sabe um cafunézinho. Só que, queridos, quando nós estamos numa batalha contra inimigos, e vocês sabem quem são os inimigos, Satanás e os seus anjos, eles não têm dó de ninguém. Quanto mais você abaixar a cabeça e dizer, ai de mim, mais ele vai montar no pescoço. Quanto mais você dizer, ai, pobrezinho de mim, você está pensando que o diabo vai fazer cafuné em você? O diabo vai atacar mais, vai investir mais. A outra barreira, obstáculo interior que tem que ser vencido é essa comiseração, esse sentimento de que, pobre de mim. E é lógico, aquele que está com uma baixa estima, isso fica muito mais forte, porque ele começa a se sentir realmente pequeno demais. Então, acaba sendo um paliativo alguém olhar e dizer, tadinho dele. Puxa, vem cá, deixa eu dar um abraço, tadinho, tadinha. Vem cá, vem. Mas isso não é a tua solução. A tua solução é vencer esse sentimento de comiseração. E tadinho do diabo, você é uma pessoa de Deus, cheia do Espírito Santo. Você é uma pessoa cheia de Jesus. Não é um coitado. Esteja acontecendo o que tiver com você, você não é um coitado. Outra coisa que tem que ser vencida é essa desconfiança, que em alguns é mais velada, em outras é mais exposta de Deus. Gideão estava com desconfiança de Deus. Olha o que ele fala no versículo número 13. Se o Senhor é conosco, depois, o Senhor nos desamparou e nos entregou. Peraí, o Senhor diz, eu sou contigo. E ele está dizendo, se o Senhor é conosco. Vocês percebem o condicional C? Deus não tem condicional.
O Senhor é com você. A minha situação está difícil. Quem disse que Deus é Deus de hora boa? Ele é Deus do vale e da montanha. Ele é Deus do deserto e da planície verdejante. Ele está com você. Ele não disse, eu estou com você nas horas boas. Então, quando está tudo bem, você fala, realmente o Senhor está comigo. Aí, quando as coisas estão ruins, você fala, o Senhor me deixou. Que isso, teu Deus não é covardão, não. Ele está com você aonde você estiver. Se você passar pelo fogo, diz a palavra, o Senhor não te deixará. Se você for lançado nas águas, Ele estará com você lá. Na cova dos leões, na fornalha ardente, no deserto ou nos pastos verdejantes. O Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Ele está com você. Ele está presente. Agora Gideão alimenta uma desconfiança. É um outro obstáculo interior. Os questionamentos dele, por que nos aconteceu tudo isso? Os questionamentos dele, onde estão tuas maravilhas? Faz com que ele alimente uma desconfiança de Deus. Se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu isso? Uma ideia errada, teologicamente errada, que hoje tem sido incentivada em alguns púlpitos, quando se diz que o crente não pode ter problema, não sofre, não tem luta. Automaticamente está dizendo, se o Senhor estiver com você, você não vai ter dificuldades. E isso não é verdade. É só ler a Bíblia, vai entender que não é verdade. Você vai ter dificuldades, mas vai ter um braço forte para te sustentar. Você vai ter lutas, mas vai ter alguém para te dar força e te amparar. Essa é que é a promessa do Senhor. E ele desconfia, o Senhor nos desamparou e nos entregou. Isso é falta de olhar para o pecado do povo. Ele não questionou por que o Senhor nos desamparou e nos entregou. O começo do texto, no capítulo 6, diz, o Senhor diz claramente, porque o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor os entregou na mão dos midianitas. Então era o povo se corrigir nos seus erros. Por fim, vencer a autoconfiança. Porque lá no fundo, toda pessoa que olha para si, conta consigo mesmo, ela na verdade confia mais em si do que em Deus. Ela tem uma autoconfiança muito grande. Era o caso de Gideão. Gideão fala assim, Deus fala para Gideão, você vai livrar Israel. Ele fala, mas quais as minhas ferramentas? Eu não tenho ferramenta, eu sou menor, eu não tenho recurso. Veja, ele está contando com ele. Desde quando Deus precisa das tuas coisas para te livrar? Ele só precisa da fé em você, da confiança em você. E Ele é que vai te livrar. Ele é que vai fazer o que precisa ser feito. Tanto é que essa batalha foi uma batalha tremenda. Tremenda. Para começar, Deus fala para Gideão, agora você vai lutar contra os midianitas. Tem lá 120, 130 mil soldados midianitas. Ele vai contar, os soldados de Israel tem 32 mil soldados. Mas eu não falei que o medo estava generalizado? Aí Deus fala para Gideão, tem muita gente para lutar, porque tem medroso aí no meio. Faz o primeiro teste. Fala para quem está com medo e se sente covarde, que não precisa ir para a luta. 22 mil fica para trás. Gideão falou, soldados em pé, sem é forte, grite alto, Senhor. Só bota, tudo preparado para a guerra. Gideão fala, Deus mandou perguntar para vocês uma coisa. Sim, senhor. Quem está com medo, quem está covarde nessa luta, pode ir embora. Sim, senhor. 22 mil. Fica 10 mil. Por quê? Porque Deus não pode contar com essas pessoas que se acovardam, que não vencem os seus obstáculos interiores. As batalhas vão ser vencidas. Essas pessoas até vão ser beneficiadas pela vitória. Todo Israel foi beneficiado. Mas elas não podem lutar. Elas não venceram os obstáculos interiores. Elas estão lá para serem beneficiadas, só não, mas não para lutar. Por isso, meu pastor, fica triste não, rapaz. Vamos orar. Você pensa que vem 500, vem 50, 100? E daí? É assim mesmo. Tem de velho aqui, rapaz. 30 anos. Assim mesmo. Assim mesmo. 22 mil sai correndo porque está com medo, está com medo. Não venceu os conflitos interiores. Aí Gideão fala, bom, 10 mil contra 130 mil, vamos ver o que dá. Eu falo, não, ainda tem muita gente. Manda o pessoal ir beber água. Porque tem aqueles que reconhecem que são covardes. E tem aqueles que acham que são valentes. Mas não são. Aí Deus fala, manda ir beber água.
tenha duas maneiras de beber água. Primeira maneira, pegar água, fazer a boca, beber. Lembre-se que água é suprir necessidade, é resolver o seu problema de sede. Segundo grupo de beber água. Dos 10 mil, 9.700 300. Aí Deus fala, você só vai lutar com esses 300. Porque aquele que dobra os joelhos para resolver os seus problemas, diante dos problemas, eu não posso contar com ele. Uma linguagem coloquial, aquele que se curva diante das suas dificuldades, aquele que se prostra para receber soluções diante das suas dificuldades. Eu não estou falando de adoração, estou falando diante dos seus problemas. Aquele que cai diante dos seus problemas, eu não posso usá-los para vencer os midianitas. Mas aqueles que suprem as suas necessidades sem se dobrar. Estão entendendo? Esses é que vão lutar. Aí vai Gideão com os 300 para lutar. Como é que você imagina que seria uma estratégia de guerra de 300 contra 130 mil? Gideão chega, divide em 3 pelotões de 100 e fala para todo mundo, vocês façam o que eu fizer. Eles fazem 3 coisas. Eu vou falar a última. A última é gritar. E o grito é assim, pela espada de Gideão. Que espada? Se a primeira coisa era segurar numa das mãos uma trombeta, e na outra das mãos um cântaro, um vaso de água. Gideão estava com uma trombeta e um vaso. E eles gritam pela espada. Que espada? Gideão tinha dito, o que eu fizer vocês fazem. Aí ele pega a trombeta, põe na boca e toca. Oh! Todo mundo pega a trombeta. Oh! Aí ele pega o vaso e quebra o vaso. Oh! Todo mundo quebra o vaso. Aí ele grita, pela espada de Gideão. Todo mundo grita, pela espada de Gideão. Os inimigos ouvem tudo isso e começam a ficar tudo preocupado, doido, assustado. Começa a correr de um lado para o outro. É noite. Todo mundo está com a espada dos inimigos. E os 300 de Gideão estão vendo. E os midianitas começam a correr com a espada e um matando o outro. É a noite, eles não estão vendo quem é quem. Naquele tumulto, 130 mil correndo para cá, para lá, passou do lado e enfiava a espada. E os 300 de Gideão olhando lá na montanha. A espada de Gideão era a palavra de Deus que veio na boca dele, que entrou no coração e que venceu todos os obstáculos do interior dele. Era a espada que naquele momento está lutando. E é assim que você vai vencer. Vamos aplaudir ao Senhor pela sua palavra. Ricardo, faz um louvor, porque eu sinto de orar por todos que estão aqui, que estão precisando nessa manhã. Enquanto eles vão fazendo louvor, eu vou interromper no momento do louvor, tá? E depois vocês continuam. Enquanto eles fazem o louvor, se for o teu caso, você se levante e se aproxime do altar. Você especificamente que se sente menor do que os problemas. Essa expressão que eu vou dizer. Você que se sente menor do que os problemas e não está conseguindo lutar. E está desanimando porque não está conseguindo lutar. Porque presta atenção. Eu, quando olho para mim,
e me avalio por mim, eu me sinto menor do que os problemas. Mas quando eu vou olhar os problemas e vou enfrentar os problemas, eu me sinto maior do que os problemas. Porque eu aprendi a olhar pela forma como Deus me vê. Se eu falar, você que se sente menor que os problemas, vem aqui na frente, e todos os crentes sinceros virão aqui à frente. E todos nós, quando olhamos para nós, pelos nossos olhos, somos menor do que as dificuldades. Mas eu estou falando, vem aqui. Você que olha para os problemas e quando enfrenta os problemas não consegue lutar. Não consegue lutar. Nessa manhã, o Senhor vai te fazer alguém vacinado, com a injeção da palavra, para você poder lutar. Vendo os problemas numa outra perspectiva, de cima para baixo. E você vai ser vencedor. Sai do seu lugar, se aproxime. Venha, vamos cantar. Enquanto cantamos, se aproxime. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e da vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece o que são os céus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece o que são os céus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou do seu altar para servir. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Agora é o momento, meu Pai. Agora é a hora, Senhor, de tudo aquilo que representa o exército dos midianitas vai ser envergonhado, vai fugir, vai entrar em confusão, porque agora é a hora que nós vamos tocar nossa trombeta, que nós vamos levantar nossos cântaros e quebrá-los. É a hora que nós vamos usar da palavra, que é a espada afiada de dois gumes. Vamos usar dessa espada que não corta a carne, mas que penetra na alma e no espírito. Vamos usar dessa espada, e pela espada do Senhor nós vamos agora colocar tudo que representa a midianita em confusão e em fuga. Por isso, Deus, especialmente, quem levantou, quem andou, quem veio aqui na frente, quem está derramando o coração diante de Ti, agora, Pai, agora, dá injeção de palavra nessa vida, que a simples palavra
palavra do Senhor que declara que o Senhor é com ela seja o suficiente para tirá-la do lagar, para tirá-la do barracão, para tirá-la da situação de pavor e mais, para tirar de dentro dela o medo, para arrancar de dentro dela o lamento, para tirar de dela a desconfiança e a autoconfiança. Deus, que a tua palavra agora penetre e mude esse interior, que esses obstáculos sejam vencidos. Eu injeto a tua palavra na vida delas e declaro: o Senhor é com elas. Você que está aqui na frente, escute isso: o Senhor é contigo. O Senhor é com você. O Senhor é com você. O Senhor é com você. O Senhor está contigo. Ele é contigo. E por isso, vai na tua força e vence todos os midianitas. Homem valente, mulher valente, o Senhor é contigo. Vai na tua força e põe esses midianitas para correr. O Senhor é contigo. Vai na tua força. Em nome de Jesus. Eu estendo a oração, Deus, a toda essa igreja. Cerca a casa dos teus filhos com graça. Cobre a casa dos teus filhos com essa autoridade que nasce de gente que não tem medo, de gente que não se prostra para suprir suas necessidades. Se mantém em pé. Deus, muda o contexto espiritual e emocional daquele que está assustado, e que a baixa estima seja substituída por uma estima elevada, baseada na confiança do Senhor e na sua palavra. Nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. Nós temos aquilo que o Senhor diz que nós temos. Nós vamos aonde o Senhor disse que nós vamos. Em nome de Jesus. Amém. Levanta a tua cabeça, você que está aqui na frente. Levanta literalmente a cabeça, mas levanta a tua alma, o teu espírito. Você de Deus, é cheio do Espírito Santo. O preço que Jesus pagou tem que ser valorizado na tua vida. E faz isso em nome de Jesus. Pode, levanta a mão, diz glória a Deus. Pode, levanta a mão, diz aleluia. Levanta a mão, glorifica o Senhor. Aleluia, pode, fica firme no Senhor. Volta para o seu lugar cantando com voz alta. Em prado, cante, adore. Toda a igreja em pé, cante, adore. Cante, adore. Cante, exalte, Senhor. Adorador que separou, me marcou do seu altar. Vamos ficar de pé Para servir o Senhor. o Senhor. Conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou do seu altar. Para servir O Senhor. o Senhor, conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Levanta essas mãos para o alto. Separou, me marcou do seu altar. Para Mais uma vez, servir declare: o Senhor. o Senhor, conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou do seu altar. Para servir O
Senhor. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz de um adorador. E separou e marcou do seu altar para servir. O Senhor Conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. me separou. Me separou, me marcou do seu altar para servir, Aleluia. para servir, para servir. Faz barulho aí, meu amado. Faz barulho aí. Faz barulho aí. Se você é um servo de Deus, faz barulho aí. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel.